Pois é, a alíquota zero dos impostos na cesta básica foi um dos pontos nessa discussão, foi uma das medidas nessa discussão da reforma tributária desses últimos dias, nessas semanas que a Jovem Pan vem acompanhando. E agora, girando os nossos comentaristas, na manhã dessa segunda-feira, temos o Fernando Capês, a Amanda Klein. Amanda, começando por você, bem-vinda. Tem todo o efeito econômico e também os efeitos políticos dessa aprovação que se deu ontem no Congresso Nacional, já em 2 turnos, e agora a matéria vai para o Senado, possivelmente na aprovação depois do recesso. Amanda. É isso, Thiago. Bom dia a você, Capês. Bom dia a Paula, nossa audiência. Parecia impossível mesmo. Olha, eu passei essa semana em Brasília, Thiago, e quando eu cheguei lá na terça-feira e eu circulei por Planalto e Congresso, a chance de aprovação da reforma tributária era mínima. Para você ter uma ideia, na quarta-feira de manhã, eu estava num café no gabinete de um deputado importante, experiente, do chamado Centrão, e quando o Arthur Lira deu aquela entrevista dizendo que ia colocar a reforma para discussão na própria quarta e para votar na quinta, sabe qual foi a expressão que ele usou, o comentário que ele fez? É mais fácil um alienígena baixar na Terra. Pois é, os alienígenas não chegaram, não tomaram a terra, mas a reforma tributária foi aprovada. E esse comentário se tratou de um aliado de Arthur Lira. Os grandes vitoriosos, bom, primeiro acho que o grande vitorioso é o Brasil. Eu estava olhando hoje um recorte de jornal de 1995, primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, em que a reforma tributária já era discutida. Talvez não seja a reforma tributária ideal ou dos sonhos, ainda contém jabutis, ainda contém uma série de exceções e setores contemplados, ainda assim é uma reforma tributária que simplifica, que tira acumulatividade, que acaba com a guerra fiscal, que dá um horizonte de maior racionalidade para esse pandemônio, manicômio tributário do Brasil. Mas é uma vitória de Arthur Lira, sem dúvida alguma, porque esse era um projeto, uma reforma que foi apadrinhada por ele, tanto é que os projetos prioritários para o governo, que eram CARF e arcabouço, não foram aprovados, não sabemos se poderão avançar hoje, mas dificilmente avançarão, mas era uma reforma de Lira, o crédito que ele tinha, principalmente com a Câmara dos Deputados, e que soube cobrar a fatura, tanto é que teve 382 votos a favor no primeiro turno. Uma vitória também de Haddad, naturalmente, da equipe econômica, essa dobradinha Lira e Haddad, que tem funcionado muito bem até agora. Do governador Tarcísio de Freitas, que soube botar a digital na reforma e teve uma estratégia, uma tática política eficaz, e uma derrota de Bolsonaro e de um lado estridente e histriônico do PL, que ficaram contra a reforma que o próprio governo deles passou a encaminhar na reforma durante o seu governo e que era endossada e defendida por Paulo Guedes. Uma coisa tortuosa, um raciocínio difícil de entender, típico de quinta série da oposição, oposição pela oposição, sem explicar por que era contra a reforma tributária depois das mudanças defendidas terem sido feitas no texto. Fica isolada uma ala da extrema-direita e é uma vitória, sobretudo, do centro, do Brasil. É que o PL e Bolsonaro não sabem entender que essa reforma era defendida por toda a sociedade brasileira, pelo PIB, pelo setor produtivo, por todos que apoiavam também o governo anterior. Capês, bom dia. Concorda com a Amanda? É motivo para comemoração o Brasil hoje com a aprovação da reforma tributária? Significa um avanço para o país? Muito bom dia, Paula Nobre. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Um prazer conversar com vocês e com os nossos ouvintes e também espectadores. Olha, nós temos que lembrar que essa é uma reforma aprovada em primeiro turno. Nós temos ainda a votação do segundo turno, que exige 3/5 da Câmara dos Deputados. Existem alguns pontos que são pontos positivos. A extinção de vários tributos existentes, IPI, ICMS, ISS, COFINS, PIS, a sua condensação em 2 impostos, Imposto de Valor Agregado federal e imposto de valor agregado inferior ao federal, que pega estados e municípios. A questão que se coloca é a seguinte: em primeiro lugar, esse conselho federativo é um conselho ainda não bem explicado, isso viola o pacto federativo, é uma centralização muito grande no poder de arrecadação da União, isso dá ao Estado uma feição autoritária, tira dos estados e dos municípios a sua autonomia arrecadatória, e esse é um ponto que precisa ser discutido ainda antes da aprovação do segundo turno. Esse é um grande jabuti colocado dentro do projeto. Isso é muito ruim para a federação. O segundo ponto é que muitos municípios estão reclamando que vão ter perdas sensíveis na sua arrecadação. O município, por exemplo, de Guarulhos, segundo município, maior município em termos de arrecadação do estado de São Paulo, que tem um orçamento de 7 bilhões de reais, ele deve perder
R$1 bilhão com essa aprovação. Então, é muito preciso ter um pouco de cuidado. Essa pressa pode ser inimiga da perfeição. Perfeição não existe, mas o projeto precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado. E os prefeitos precisam ser ouvidos, e também os especialistas. O Arthur Lira disse que ia fazer isso. Nós esperamos que ele o faça, porque, repito, uma reforma tributária é urgente e necessária para o país, mas ela precisa ser feita da maneira correta. E da maneira como está sendo feita, ela tem muitas falhas que podem criar mais problemas do que soluções a curto e médio prazo. Pois é, Amanda, mais uma rodada com a gente aqui. É bom lembrar que agora a reforma vai para o Senado, porque já passou, né, em 2 turnos da Câmara. Haverá esse tempo de discussão. Eu acho que o Capês faz alguns apontamentos importantes. O Conselho Deliberativo, de fato, foi um nó ali. Ele acabou sendo um pouco aperfeiçoado, porque o problema era, sobretudo, sobre a governança, o gerenciamento dessas arrecadações, porque as arrecadações são automáticas. O imposto vai ser cobrado no destino, deixa de ser cobrado no estado produtor, na origem, que era justamente o que ensejava essa guerra fiscal entre os estados que queriam atrair as indústrias, davam uma isenção fiscal ou algum tipo de desconto tributário, e a empresa vinha para aquela região não por uma questão de competitividade ou produtividade, ou porque aquilo fazia algum sentido econômico, mas por um sentido tributário. E isso acabou. Ainda haverá muito tempo para esse debate de como ficará exatamente esse Conselho Deliberativo, os recursos que serão, por exemplo, destinados ao Fundo de Desenvolvimento Regional, justamente para compensar os estados que vão perder essa indústria, porque não ficam no local ou na região talvez mais atraente do Brasil. Então, ainda tem muita coisa para debater e discutir. Mas eu acho que, de uma forma geral, é um avanço, até porque essa reforma tributária que está aí, em que pesem todas as mudanças que foram feitas, foram discutidas pelos melhores técnicos que existem, pelos maiores entendedores e conhecedores do tema, como o Bernardo Api, que é o secretário da reforma tributária, e mesmo o relator Aguinaldo Ribeiro, que se debruça minuciosamente sobre esse tema desde 2019, desde o governo passado. Essa discussão não começou de hoje, é porque, de repente, os deputados ganham conhecimento, e é fato que o texto vai mudando. Essa PEC 45 não é igual àquela PEC 45 de alguns anos, discutida no governo Bolsonaro, mas quando os deputados ganham conhecimento sobre o tema, e é um tema árido e técnico, muitas vezes parece que é a primeira vez. E esse é um jeito um pouco do Lira de aprovar as coisas. E foi um apontamento que o Thiago fez, e eu acho que ele tem toda a razão, é interessante. Essa é a forma também do Lira deixar um legado. O que se comentava ali nos bastidores da Câmara é que ele também queria tirar atenção sobre todas as operações da Polícia Federal, das quais ele havia sido alvo nos últimos dias. E era uma forma dele dar um recado importante, e também se mostrar absolutamente necessário e imprescindível para o governo Lula. E daqui a pouco a gente pode falar mais do que isso, mas o segundo capítulo disso, a partir de agosto, é uma reforma ministerial, e provavelmente com o PP de Lira chegando ao primeiro escalão. Agora, Capês, desde as últimas modificações do texto da reforma tributária, a gente viu algumas divergências acontecerem, algumas discussões bem quentes, inclusive em relação ao texto da reforma. Você acredita que houve um consenso agora entre os líderes aí econômicos, os partidos, para que a reforma fosse aprovada? Está todo mundo concordando ou ainda há algumas divergências grandes? Não, você vê, a Amanda bem colocou quando disse que o Arthur Lira é um presidente eficiente. Cara, ele impõe ritmo, agilidade à aprovação dos projetos. Por um lado, isso é importante, mas nós temos, repito, é preciso aparar algumas arestas importantes. Esse consenso que existe não é um consenso, veja, foram 380 e poucos votos aprovados, são 513 deputados federais. No Senado Federal também a questão, vamos ver como é que ela se comporta na votação no Senado Federal. Agora, essa questão, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar as perdas. Quais são essas perdas que vão existir? Eu acho que os economistas têm que se manifestar, e os estados também. Há uma certa preocupação dos estados da região sul, sudeste, centro-oeste, de que possam vir a ser prejudicados na votação no Conselho Federativo. O Fundo Regional, que é a discussão das perdas dos estados. Se existem perdas, quais são essas perdas? Então, essas são as questões só que precisam ser aparadas. Talvez fosse mais adequado uma simplificação tributária. Esse é o lado positivo, são dois lados positivos da reforma. Ela acaba com a guerra fiscal, isso é muito importante, e ela também simplifica aquela confusão de tributos que existiam. Sem dúvida que são pontos positivos. O que suscita preocupação é se isso vai gerar perdas, e quem vai perder
se teve oportunidade de se manifestar ou não. Prefeitos estão me ligando, reclamando que vão ter sensíveis perdas com relação a essa reforma. Espero que isso possa ser consertado no decorrer dessa reforma, na sua execução, na sua implementação.